análise do comportamento. Eu tenho prometido para vocês que eu ia falar um pouco sobre essa questão da análise comportamental, né? Então vamos lá. Uma coisa que tem que ser muito importante, que a gente tem que entender, que a análise do comportamento, ela é uma análise que ela é intrassujeito. A gente compara a pessoa a ela mesma. A gente não sai nesse momento, na análise, quando a gente falou sobre o levantar o repertório da criança, a gente compara a média. Na análise funcional, a gente está comparando o desenvolvimento da criança com ela mesma. Então, o que a gente faz? É levantado o comportamento. A gente vê, por exemplo, um comportamento... Eita, ferro! Acidentes, gente. Eita, tá tudo bem aqui. Gente, o que acontece é o seguinte, a gente faz o seguinte, a gente analisa o comportamento. Digamos que a criança tá fazendo uma birra. A criança, ela... Igual a história que eu conto muito pra vocês da mamadeira do Aquiles. Tá lá chorando, viu a mamadeira, começa a chorar, se espernear, ou até mesmo se autoagredir porque quer a mamadeira para ontem e ver como aquele comportamento como uma forma mais rápida de ter a consequência, que é ter a mamadeira ali na mão. Então, a consequência, ela vai estar ali reforçando ou punindo, né? Também pode ser essa questão da punição, mas depois eu vou entrar em detalhes com vocês. Nesse momento a gente só fala em reforçador, pode estar reforçando este comportamento. E o antecedente é o ambiente que gera as respostas, é o combustível de tudo isso. Então, assim, eu estava ali fazendo a mamadeira, ele viu a mamadeira, o objeto, e ele partiu para esse comportamento. A ação de eu entregar a mamadeira na hora ou esperar ele se acalmar vão dar consequências diferentes. Se eu entrego a mamadeira na hora, enquanto ele está fazendo a birra, eu vou estar reforçando a birra. Por isso, gente, é muito importante a gente fazer esse estudo. Isso daqui se chama tríplice contingência. A gente divide o comportamento analisando justamente esses três fatores, o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, é muito importante a gente ficar identificando as condições ambientais que fazem esse comportamento ocorrer. Muitas vezes os pais falam, do nada ele fez isso. Gente, nunca é do nada. Lembre que todo comportamento tem uma função. A gente faz as coisas, tem um porquê. Então, sempre fique ligado. Deixa eu diminuir aqui, que o vídeo tá atrapalhando. Eu vou diminuir a minha caixinha para que vocês vejam direitinho esse daqui. Eu só vou colocar aqui no cantinho rapidinho, só para vocês verem esse slide. Pronto, aqui, ó. Tá aqui o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, tá ok. Passar. E agora eu volto aqui para esse cantinho. Então, gente, como eu estava falando com vocês, né? Eu falei sobre reforçadores aqui e eu vou explicar melhor sobre os reforçadores. Reforçador é tudo que aumenta a frequência de um comportamento. Eu venho falando isso com vocês há um tempão, que a gente tem que achar os reforçadores dos nossos filhos. Mas nem sempre reforçador pode ser uma coisa boa. A gente pode estar reforçando um comportamento ruim também. Por exemplo, eu entrego uma madeira para o Aquiles quando ele está fazendo birra, ele vai fazer mais birra, vai aumentar a frequência desse comportamento dele quando ele quiser a mamadeira. Então, quando eu falo sobre achar os reforçadores da criança, são bons reforçadores para reforçar comportamentos bons de aprendizagem. Então, a gente fala sobre reforço positivo quando a gente coloca a presença de um estímulo e vai aumentando a frequência através da presença desse estímulo. O reforço negativo é quando você tira esse estímulo, né? Você tira esse estímulo e aumenta a frequência. E vou dar um exemplo para vocês palpável disso. Digamos que você está levando o seu filho para a escola.
tá levando para algum lugar e ele não quer ir, ele começa a chorar, birra, chora e grita, grita, grita. Aí você, ai não, tá bom, hoje você vai faltar aula. Aí você volta para casa com a criança porque ela tá fazendo birra. Isso daí é um comportamento de fuga. Você tirou o estímulo, ele não foi mais para a escola, então aumenta a frequência dele fazer isso por você remover. Por exemplo, digamos que criança não queira tomar banho, aí você vai e fala, ah, não, tudo bem, não vou colocar no banho. Vai aumentar a frequência de ela ir chorar e tudo, porque você não quer colocar no banho. Então, a ausência do estímulo, nesse caso, vai aumentar a frequência. É meio complicado esses termos, né, gente? Eu acho que, assim, é complicado a gente pensar em reforço positivo, reforço negativo. A única coisa que a gente tem que colocar em mente é que reforçadores aumentam a frequência de um comportamento. Ok. Aí a gente entra agora na parte da terapia, na parte que a gente está realmente interessado, que a gente quer que as nossas crianças aprendam comportamentos, que a gente está tentando inserir. Seja um comportamento do dia a dia, de autocuidado, até mesmo atividades pré-escolares. Então, a gente tem duas classes, resumindo, de reforçadores, né? Os reforçadores intrínsecos e os reforçadores extrínsecos. Os reforçadores intrínsecos é a própria atividade. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado flow. Quando a gente entra em flow, a gente está tão envolvido na atividade que você nem vê o tempo passar. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Então, ali a gente tem um reforçador intrínseco, a gente está tão envolvido na atividade, a gente está gostando tanto do que a gente está fazendo, que isso se torna completamente um reforçador. E tem os reforçadores extrínsecos. Os reforçadores extrínsecos, tem pessoas que gostam de dar outros nomes, assim, como arbitrários e tudo. Eu acho um nome meio feio. Eu gosto de colocar extrínseco mesmo, porque quer dizer que é de fora, tá? Não tá dentro da gente. Então, brinquedos, cosquinha, elogio, comida e até mesmo, gente, até mesmo as estereotipias. A gente tem que parar de ficar falando que estereotipia é uma coisa ruim. As estereotipias, muitas estereotipias são autorregulatórias. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado, porque as estereotipias podem ser potenciais reforçadores. Muita gente tem mania de ficar, vou pegar aqui. Tá ali com a caneta e fica ali, pensando, balançando com a caneta. Ninguém chega na sua mão e segura a sua mão e fala, não é para você mais balançar a caneta. Isso daqui é uma estereotipia. Tem gente que fica balançando o pé, tem gente que fica... Outras coisas, tem umas que são ruins, né? Mas tem gente que fica batendo os dedos na mesa, assim, batucando, para se regular, sabe? E ninguém chega e fala, bate na sua mão ou qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não! E ninguém quer sair removendo isso daí de você. Então é isso, tem coisas que nos ajudam, nos autorregular e a gente tem que usar isso ao favor, sim. Temos que parar de ficar falando que estereotipia é uma coisa ruim. Lógico que tem estereotipias que se a criança faz o dia inteiro, tipo flap hands, a criança fica fazendo assim o dia inteiro, isso pode dar prejuízo na articulação, mas aí isso é outra coisa. Outro ponto, a gente tem que ficar sensíveis ao reforçador do momento. Porque os reforçadores podem surgir. Os reforçadores, a gente sempre está gostando de novas coisas. Então, em um momento, a criança pode gostar de você pegá-la e levantar assim, como pulando, sabe? E isso pode ser reforçador. Então, o que tem que ser feito? Uma coisa outra importante que não está aqui no slide sobre reforçadores é que o reforçador tem que ser entregue logo em seguida ao que foi feito. Você está lá ensinando a sua criança a empilhar um bloquinho. Empilhou um bloquinho, entregou o reforçador para o cérebro, na hora, associar que aquilo é importante. Tem que ser papum. Ok, então os reforçadores, eles não são a priori, eles podem mudar, eles têm uma pirâmide, ou seja, tem reforçadores que são extremamente poderosos e eles devem ser usados apenas na
no início do processo de aprendizagem e ele serve para um grupo de tarefas que você está querendo ensinar para sua criança, para outros pode não funcionar. Depende da saciedade. Se a criança já está saciada e você está dando um alimento, você está usando reforçador alimento, gente, difícil que vai dar certo. Por mais que ela ame aquele alimento, mas ela está saciada. Por que ela vai querer aquele alimento? Então, isso daí tem que ficar muito, muito, muito na nossa cabeça, que não é assim. Que mais? Ficar adequado, motivador. Ah, e outra, para deixar a magnitude dele poderosa, você tem que guardar para momentos específicos durante a atividade. Você não pode ficar dando esses reforçadores em outros momentos. Se você quer transformar aquele reforçador em algo muito poderoso, você não pode ficar entregando para sua criança o dia inteiro. Por exemplo, eu gosto até de falar da história do café. Eu amo café, gente. Eu tomo café todos os dias de manhã. E eu gosto mesmo, eu sinto diferença entre os sabores, eu adoro café, não tanto quanto meu esposo, né? Meu esposo é mais criterioso nisso, mas eu adoro café. Aí, se você me tira o café durante uma semana e você fala, Dani, eu odeio fazer flexão, mas se você chega, Dani, faz 10 flexões que eu te dou uma xícara de café, quentinha, delícia, eu vou fazer 10 flexões. Porque eu passei uma semana sem café e eu adoro café, eu quero tomar café. E eu sei que se eu fizer 10 flexões, eu vou ganhar uma xícara de café. Então, é justamente essa questão. A gente tem que deixar eles mais poderosos. Quem tá no Instagram, gente, eu tô no YouTube. É só entrar em www.danielafreitas.com.br. Eu vou colocar aqui o endereço. E lá eu estou fazendo com slide bonitinho, tá todo arrumadinho, gente. Então, eu recomendo que vocês vão lá para assistir. E agora a gente vai falar sobre punição. Punição a gente faz o tempo todo. Existe um negócio de falar assim, não se pune tudo. No conceito da análise do comportamento, punição é a diminuição da frequência de um comportamento. Então, às vezes a gente quer diminuir a frequência de um comportamento das nossas crianças, por exemplo, a birra. E como a gente faz isso? Tem várias formas. Você pode fazer o reforço diferencial, que eu vou falar mais adiante. E, por exemplo, digamos aquele aluno que está fazendo bagunça em sala de aula e o professor está lá anotando no quadro, o professor só dá aquela viradinha, sabe? Aquele olhar assim, aí o aluno fica quieto. Isso é punição. Isso é uma punição positiva, que ele olhou para o aluno, ele entrou com estímulo e o aluno foi e parou. E existe também a punição negativa, que com a ausência de um estímulo, o comportamento tende a diminuir. E eu vou dar um exemplo clássico, gente. Esse exemplo é mais clássico que tudo. Por exemplo, a pessoa terminou um namoro. Um casal namorava e tudo, e de repente a moça chega para um rapaz e fala, olha, não dá, vamos terminar. E não atende mais os telefones dele, não atende mais ele na porta. E existe uma característica muito interessante nesse processo de extinção de um comportamento, né? Que do início aumenta a frequência, ele começa a ligar mais, ele começa a procurar mais e depois vai desvanecendo isso. Então, eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui. E agora a próxima pergunta que eu recebo demais, gente. Qual é a melhor? Estruturada ou natural?